Olá pessoal, sou Rogério, a aula EAD, as turmas do oitavo ano. Hoje o nosso assunto será sobre a ação da população mundial. Ainda vamos ver fatores que levam lugares a ter necessidade demográfica alta e outras vazios demográficos, lugares poucos habitáveis, ok? Então, a população mundial tem aumentado de forma explosiva nos últimos 50 anos. Se a gente for analisar até a década de 40, 50, quando tinha 2,5 a 3 bilhões de pessoas. Isso mais do que dobrou atualmente. Atualmente nós temos mais ou menos, segundo dados da ONU, 7,3 bilhões de pessoas. E a tendência é que até 2050 isso chegue até 9 bilhões de habitantes no mundo. Atualmente, somos mais de 7 bilhões de habitantes a viver em apenas 20% das terras emersas do nosso planeta. Ou seja, 7 bilhões de pessoas vivem em somente 1% dos continentes do nosso planeta, de forma desigual, e que há aspectos aí que envolvem questões ambientais, sociais, econômicas e culturais que impedem com que a distribuição da população mundial seja de forma heterogênea. No entanto, de acordo com as previsões, a distribuição da população mundial, então nós podemos ver aqui através que a distribuição da população mundial ocorre de forma desigual, havendo grande diferença no continente populacional dos continentes. Veja a população referente a cada um deles. Então nós vamos ver aí a população de cada continente. A África com 1,03 bilhão, a América com 94,3 milhões, a Antártica 4 mil habitantes no verão, 900 habitantes no inverno. Isso é questão climática, uma das questões que faz com que haja uma densidade demográfica em alguns lugares, outros chamados, vai ver daqui a pouco, focos demográficos. A Ásia, que é o continente mais populoso, 4,160 bilhões de habitantes. A Europa tem um crescimento vegetativo negativo nas últimas décadas, com 749, e a Oceania, com 37,1 milhões de habitantes. Então aí está um resumo desse gráfico aqui, como é a distribuição da população mundial por continente. Aí vai destacar algumas questões envolvendo a Ásia, que é um continente mais populosos, vem crescendo a cada dia. Aí a contribuição da China, da Índia. Então, apesar de podermos encontrar população em quase toda a superfície do globo, a sua distribuição é irregular. As áreas de forte concentração de população são formadas por focos demográficos, ou seja, grandes concentrações populacionais em certos lugares que nós vamos ver daqui a pouco, enquanto que as vastas áreas desabitadas ou onde a população é escassa são designados vazios humanos, ou seja, aqueles lugares onde há poucos povos habitando ou quase existem habitações ou cidades que as pessoas habitam esses lugares, por questões que nós vamos ver daqui a pouco, questões culturais, sociais, econômicas, ambientais e etc. Então, aqui podemos ver através desse mapa temático aqui, maior concentração leste, asiático, sul asiático ali, cores bem intensas, a Europa, umas porções da África ali, no continente, porções dos Estados Unidos, América Central, América do Sul. Então você pode ver que de uma forma bem geral a distribuição da população mundial está irregular. Aí vem outras questões que nós vamos ver lá para frente nos próximos assuntos, taxa de natalidade, mortalidade, crescimento ativo, próximos assuntos. Então é um panorâmica de forma bem
bem geral da distribuição da população mundial no nosso planeta. Ok? Então vamos ver agora os focos demográficos. Localiza-se em regiões de clima e relevo favoráveis, geralmente em áreas do litoral e em a planície de grandes rios. Então, focos demográficos são aquelas concentrações populacionais e tem algumas características que são favoráveis, somente o clima e o relevo, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo, o Brasil aqui. Se você prestar atenção, desde a época da descoberta do Brasil, a maioria das cidades, as grandes cidades brasileiras, elas são em torno do litoral. Então, as maiores concentrações populacionais estão nas cidades litorâneas. Por uma questão de clima, questão de relevo e principalmente questão água. Essa questão de acesso à água é muito importante para essas questões envolvendo focos demográficos. Então, a maioria dos lugares no mundo, as grandes cidades, grandes centros, as cidades chamadas cidades globais ou cidades potentes, elas têm essa questão de o rio, as águas, a hidrografia ser favorável. É só para te colocar aqui um pouco para te pensar. A maioria das cidades, elas foram descobertas ou irão das cidades via vias marítimas. Pode te lembrar aí questões das grandes navegações, essas questões. Então, a maioria chega-se pelo litoral, habita-se o litoral e depois processo de exploração do interior de muitos lugares que se chega no interior desses países, desses lugares. Exemplo clássico é o Brasil. O Brasil foi descoberto ali na Bahia, foi povoado ali todo o litoral. Por de muitos anos é que vem os famosos centramentos, os famosos sertões que vão entrar junto ao centro-oeste ali, estão desenvolvendo ali a Amazônia também, que vão começar a ser exploradas. Então, a questão populacional, vamos dizer aqui do Brasil, começa assim nesse sentido. Então, isso acontece praticamente em toda parte do nosso globo terrestre. Então, os focos demográficos têm essas características. Clima favorável, relevo. Muito difícil, por exemplo, você ver como é que seria a vida da população na Sibéria, por exemplo, que é um clima extremo. Então, moradias em cima de áreas vulcânicas, solo quente, que tem elementos químicos que vão prejudicar a saúde. Então, tem essas questões que envolvem esses focos demográficos. Aqui algumas cidades litorâneas, nosso mundo, nosso Brasil, ok? E agora vamos ver nossos vazios humanos. São ao contrário dos focos humanos. Os vazios humanos distribuem-se por áreas com diferentes características, ou seja, são áreas que não têm atrativos para a convivência ou a urbanização ou implantação de cidade ou mesmo a vivência desses lugares. Por questões, aqui no caso da foto, do clima, deserto, climas bastante quentes. Existem povos que habitam, mas são povos que se adaptaram a esse clima extremo, que chega a 50, 60 graus, 70, e à noite ao contrário, chega a 10, 0 grau. Então eles se acostumam a esses climas extremos, mas são regiões onde é desfavorável a questão de plantação de aglomerados, de densidade demográfica, de plantação de cidades, por inúmeras questões, falta de recursos naturais, etc. Aqui um exemplo clássico é o deserto. Aqui outros grandes vazios humanos, regiões de altas latitudes, caso da norte da América do Norte, Antártica, Groenlândia, Sibéria, ou seja,
regiões onde o clima desfavorece a questão de ter grandes aglomerados, grandes fluxos de pessoas nesses lugares. Quando se fala em regiões de alta latitude, ou seja, que são distantes da linha do Equador, lembrando das nossas aulas ali de coordenadas geográficas, quanto mais alto, mais longe se vai, vamos dizer, mais longe se vai do Equador, maior é a latitude norte, latitude sul. Então, quanto mais ao norte ou mais ao sul, as latitudes vão aumentando. E com isso, o clima tende a cair. Outras questões envolvem regiões quentes e úmidas. Aí vamos falar sobre questão de florestas equatoriais, no caso da Amazônia, na América do Sul, Congo, na África. Então, também são regiões bem pouco propícias a habitações. Aqui no nosso caso, temos um verdadeiro vazio demográfico aqui na Amazônia. Algumas cidades são habitadas por ribeirinhos. Então, se você vai aqui, por exemplo, viajar daqui para Belém, você vê como é as moradias, casas, beira do rio, várias plantações. Então, são vazios demográficos que é bem nítido de se ver, principalmente se você vai daqui para Belém viajando. Então, para te conseguir saber se um lugar ele tem uma concentração demográfica, uma densidade demográfica alta, você tem uma regra básica aqui que para podermos comparar as áreas com maior ou menor concentração de população, temos que calcular a densidade populacional ou a população relativa. Então, você tem aqui um cálculo que se vai de total de habitantes dividido pela área. Aí, pegando um exemplo aqui, um determinado lugar tem 1 milhão de habitantes e 300 mil quilômetros quadrados. Então, se pega o total de habitantes, divide-se pela sua área. Então, se chegou aí a 3,33 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui outro exemplo, bem didático. A Europa, com uma população de 590 milhões de pessoas, uma superfície de 2 milhões 283.048. Então, se pega-se ali a população e se divide pela sua superfície, que aqui no caso dá 258,43 habitantes por quilômetro quadrado. Outro exemplo aqui, o exemplo 2, uma freguesia com 5.300 quilômetros quadrados tinha 150 mil habitantes em 2010. Calcule a densidade populacional. Então você pega ali, na hora desse cálculo, a população, divide-se pela sua superfície. No caso aqui vai dar 30 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Então isso aí é um cálculo matemático bem básico, bem prático para se ter a densidade demográfica de um lugar. Ok? Então aí se você pode pegar dados, por exemplo, lá no IBGE, que é uma fonte de pesquisa muito rica, que tem a questão da densidade demográfica, a questão das populações, dos censos, você pode fazer esse cálculo para ver, por exemplo, qual é a densidade demográfica de Macapá. Só você pegar ali o número da população absoluta e dividir pela, no caso, a superfície ou a área espacial ali do lugar, ok? Observando o mapa da distribuição da população, verifica-se que as áreas de maior densidade populacional são o sul e o sudeste da Ásia, a Europa, exceto a Escandinávia, que ficaria mais ao norte ou nordeste ali da Europa, o nordeste dos Estados Unidos, que é muito povoado, e do Canadá. Cerca de 40% da população vive na China e na Índia. Nas próximas aulas nós vamos ver questões envolvendo projeções em que a Índia ultrapassa a China em número de habitantes. Nós vamos saber o porquê que isso acontece, porquê que em alguns lugares essa densidade demográfica é muito alta, quais são os fatores que fizeram com que
essa densidade demográfica tivesse a famosa explosão demográfica, nós vamos ver questões envolvendo também aspectos econômicos que favoreceram essa densidade demográfica em alguns lugares, como a própria industrialização em alguns lugares, a urbanização. Só de lembrar que há 200, 150 anos atrás a maioria da população vivia nos campos. Isso foi sendo gradativamente revertido após a industrialização em grande parte do mundo, ok? Então aqui são as áreas que eu falei anteriormente, como está as grandes aglomerações, as grandes densidades demográficas pelo planeta, tá? As regiões que concentram maiores populações, grandes cidades com grandes aglomerados, muitas com cidades globais aí, nós vamos ver questões envolvendo ali questões de cidades que são muito cidades muito habitantes por metro quadrado, que nós vamos ver isso nas próximas aulas, questão de o que é populoso, o que é povoado. Nós vamos ver questões também envolvendo fases do crescimento, quais são as fases de crescimento que nós vamos ver. Então aqui é só um breve de como será as próximas aulas. Vamos estudar a fundo por que tem essas disparidades em torno do nosso planeta aqui, porque algumas regiões têm mais habitantes, outras menos. Vamos ver questões, quais são as questões que levam a que essas regiões tendem a ter grandes aglomerados, grandes porções demográficas, ok? Então, só para completar nossos próximos capítulos, nós vamos ver algumas questões aqui desse mapa mental que são muito importantes para a gente saber por que razões que existem grandes aglomerados, grandes focos demográficos em alguns lugares e outros vazios demográficos. Nós vamos ver algumas questões relevantes, questões saber que populoso é diferente de povoado, que populoso é uma população muito grande em termos absolutos e povoado é muitos habitantes por metro quadrado. Nós vamos ver isso nas próximas aulas, qual é a diferença de um por outro. Nós vamos ver o que é uma população absoluta, que é o índice geral da população de um determinado país. Por exemplo, o Brasil chegou com certeza aos 300 milhões de habitantes ou mais, tá? Esperava-se ter o censo demográfico esse ano, mas devido à pandemia eu acredito que vai ser só ano que vem. Então nós temos aqui a questão do ramo da geografia que estuda essa questão, que é a demografia, tá? Que é a área que estuda a dinâmica populacional humana. Nós vamos ver questões também envolvendo superpovoamento, quantitativo populacional maior que os recursos sociais. E nós vamos ver que também que tem um impacto direto com as questões dos recursos naturais, tá? Vamos ver questões também que se envolvem densidade demográfica, tá? E questões envolvendo população relativa, ok? Outras questões também que nós vamos discutir, que também não seja fora de contexto, mas também é muito importante, são as teorias demográficas, algumas teorias que explicam como essa dinâmica populacional ocorre. Então tem aqui algumas teorias que tentaram explicar como ocorre esse crescimento populacional, quais são as consequências. Então a primeira vem do século XVIII, a malthusiana, que a produção de alimento cresce em PA, enquanto que a população cresce em PG, ou seja, foram teorias, uma teoria feita em que dizia que a população cresceria muito mais do que a produção de alimentos. Eram políticas antinatalistas que tinham, ou seja, eram políticas que não visavam a ter questões de fertilidade, questão de taxa de natalidade altas. Então
então era uma política antinatalista e era uma sugestão moral na época que seus teóricos fizeram. Aí depois vem a questão da neomalthusiana, teoria malthusiana, que dizia que a alta natalidade é a causa da pobreza e do subdesenvolvimento. Era uma questão também do controle da natalidade, ali pelo século XX, pós Segunda Guerra Mundial. Aí vem questão, nós vamos ver isso também nas próximas aulas, questão de anticoncepcional e planejamento familiar. Então o governo começa a se interessar pela questão de prover o planejamento familiar através de medidas que controle a taxa de natalidade. Aí nós vamos ver questões envolvendo métodos conceptivos, a mulher começa a ter essa liberdade de escolha de ter ou não filho. Até então isso eram questões nunca discutíveis. Depois vem a teoria reformista também do século XX, que é pós também Segunda Guerra Mundial, que diz que a alta natalidade é consequência da pobreza. Então, para isso existiam questões que envolviam reformas sociais e envolviam também o famoso capital cultural, ou seja, dizia que a pobreza era a causa da alta natalidade, era uma questão envolvendo o jugo social dos países pobres. E nós vamos ver isso bem detalhadamente quando a gente for estudar de questões envolvendo a África e etc. E ainda no século XX, nas décadas de 70, 80, vem a econeomalthusiana, teoria que diz que o crescimento da população tende a causar esgotamento dos recursos naturais. Foi uma das primeiras vezes que começou a se discutir questões envolvendo desenvolvimento sustentável, ou seja, como se desenvolver sem prejudicar as gerações futuras. Ok? Então isso aqui de forma bem resumida nós vamos trabalhar para ver de que forma essas teorias se encaixaram em determinados contextos e quais tiveram na sua prática da teoria para a prática razões que levaram com que foram bem aceitas na comunidade científica, inclusive. Tá ok, pessoal? Sou Rogério, um abraço.